Eles andaram por um dia inteiro sem se dar conta que ele não estava lá. Essa história ocorre em Lucas 2, dos versículos 41 até o 52. E a Bíblia nos mostra que José e Maria estavam com seus parentes, com seus amigos, seus conhecidos, indo para a festa de Páscoa em Jerusalém. Só que na hora de voltar, eles não tinham certeza, mas presumiram que Jesus, com seus 12 anos, estava no meio de todo mundo, né, daquele povoado. E, bom, eles seguiram em frente. Esse sentimento de presunção que a gente tem de que Jesus está no ambiente é muito comum. E muitas vezes a gente nem se queixa sobre isso. Será que Jesus está comigo? Será que eu estou com Jesus? E quando José e Maria, eles se deram conta, eles sentiram falta dele, a angústia bateu, a tristeza bateu, e eles foram de encontro para ele, foram procurar novamente. E eles falaram a seguinte frase: Filho, por que nos fizeste isso? Essa frase é muito mais comum do que a gente imagina, muito mais humana. E a gente fala muitas vezes, todos os dias, essa seguinte frase, mesmo que inconscientemente. Eu vou mostrar o porquê que essa frase é comum e estamos errados em todas as vezes que falamos isso, mesmo que sem querer. Bom, eu quero que você entenda esse contexto. A família, ela não foi para Jerusalém, para essa festa, como algo de lazer, como um turismo. Era uma obrigação religiosa. Então, eles cumpriram o ritual, cumpriram o mandamento, seguiram de forma correta e fizeram tudo certo. Só que na hora de voltar, eles esqueceram de um detalhe. Perceba que esse detalhe não foi um descuido malicioso, não foi de propósito. Foi algo até um pouco mais perigoso. E é a sensação de que está tudo bem. Os teístas da época, aqueles que acreditavam em Deus, mas nesse caso específico, o Deus verdadeiro, eles tinham o costume de votar em uma caravana. É tipo uma marcha, né? Igual tem a Marcha para Jesus, ou aquela. O que normalmente faz isso é os católicos, né? Que tem, né, na época do Quaresma, eles andam e tal. Enfim, eles voltam nessa caravana, né? Que é um grupo de pessoas, bem uma marcha mesmo. E então é um momento também de adoração ali, um momento de louvor. E, bom, a gente consegue fazer uma comparação aqui muito forte, que é a nossa vida, né? Principalmente a vida dos cristãos. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente louva, a gente tem a rotina ali de adoração, a gente tem a rotina de oração, que muitas vezes é mecânica, é muito cotidiana, não é algo tão mais natural como era antes. Os nossos amigos, os nossos parentes cristãos, então tá tudo funcionando perfeitamente, tudo como era para ser. Só que isso nos dá uma falsa sensação que a gente está de acordo com tudo, e de que a gente está de acordo para que Deus esteja presente de fato nas nossas vidas. Em Deuteronômios 8, a Bíblia alerta sobre isso de uma forma muito clara. Vou ler aqui com vocês. Quando tiveres comido e estiveres farto, guarda-te de que o teu coração se eleve e te esqueças do Senhor teu Deus. Então perceba que o perigo não é a escassez, não é a falta, e sim a abundância. O problema é quando estamos fartos. O problema é quando o nosso coração está saciado. John Piper, um grande pregador americano, ele diz que o maior inimigo não é o pecado, não é necessariamente o veneno do pecado, né? Que é isso que ele quer dizer. Sim, é como se fosse uma torta de maçã. É os prazeres legítimos, ou seja, os prazeres que são de acordo com a Bíblia, né? Que são de acordo com a palavra, que são de acordo com o cristianismo de fato. Mas quando são consumidos em excesso e sem consciência, eles nos trazem uma falsa sensação de que estamos saciados. Isso não é algo mal. Esses prazeres legítimos, essas felicidades lícitas que nos são permitidas, não é algo mal. Só que quando a gente fica tão satisfeito com isso, faz que a gente esqueça de que ainda
não estamos saciados. Faz que a gente esqueça de algo muito importante, que é Deus. E é essa procura que a gente tem que ter por ele todos os dias. Deuteronômios 8, né, essa parte tá no versículo 11 ao 14. Inclusive, o Hernandes Dias Lopes, ele comenta sobre isso também. Eu só não sei onde que tá o vídeo, mas eu vou procurar nos meus assistidos recentes. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte porque ela meio que joga na nossa cara que a gente é muito falho, que até nas coisas lícitas a gente erra, de tal modo que a gente esquece de quem nos forneceu essa coisa lícita, esse prazer, essa felicidade que nos foi permitida. Então, cabe uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou para verificar se ele ainda está onde você presumiu que estaria? Voltando para Lucas 2, percebe que depois que eles se deram conta que Jesus não estava entre eles, eles foram procurar. E a Bíblia diz que eles passaram 3 dias procurando. 3 dias procurando um filho é muita coisa. Ainda mais um filho que se perdeu em uma cidade grande após uma festa. Então, Lucas, ele não nos poupa. Deus, na verdade, não nos poupa de deixar claro o quão angustiados eles estavam. Então, assim, você pensa que a Páscoa é um momento muito lindo, por mais que seja uma obrigação religiosa, é um momento muito bonito, ainda mais naquela época, que tinha toda essa movimentação, toda essa festa, essa celebração, por um motivo tão belo. Só que a festa de celebração e adoração virou, de repente, um terror que durou por 3 dias. Como o nosso coração é humano, tão frágil, a angústia, ela toma todo o nosso corpo, todo o nosso ser. E, bom, a acusação que foi feita, Maria, no caso, disse, é: Filho, que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu, angustiados, procurávamos. Esse é um momento de falha, de fragilidade. A gente ama botar a culpa em ou em algum outro fator que não seja a gente. A gente é o último culpado. A gente não erra, a gente é perfeito. É muito fácil de botar a culpa em outro em vez de admitir o nosso erro. Então, nos momentos de fartura, Deus é presumido. A gente presume que Deus está lá porque é uma celebração, né? Aquele no momento, Deus está em algum lugar da caravana. E tá tudo bem, tá tudo legal. Entende? A gente meio que deixa ele de lado. E, bom, nos dias de angústia, é aí que Deus é convocado. Só que ele é convocado como réu. Ele é convocado como culpado. Em vez da gente é, convocar, o chamar, pai, me perdoa, eu errei, vou ter te procurar. Eu falhei por não ter te procurado. Na verdade, a gente julga e critica onde o Senhor estava, porque o Senhor não cuidou de mim. Logo eu sou um servo tão bom para o Senhor. Isso aconteceu comigo. Essa acusação que a gente faz é uma acusação de transferência. A gente transfere a culpa, a gente não assume ela. Então, isso é algo muito mais humano e mesmo assim é pecado. Isso é errado. Só que isso é algo muito humano. A gente tem que trabalhar nisso, como qualquer outro erro que a gente comete. Na Bíblia ela mostra muitos momentos assim, por exemplo, com Gideão. Quando o anjo ele vai lá, fala com o Gideão, né, no contexto ali que o povo israelense estava sendo tomado pelos midianitas, o anjo fala que o Gideão é um bom homem, né, um homem é, valoroso, forte. Ele fala que se o Senhor está conosco, por que isso tudo aconteceu, né? Por que isso tudo aconteceu se o Senhor está comigo? Faz sentido. Então, essa situação que a gente se encontra, né, que a gente muitas vezes procura, porque anos de obediência, anos servindo o Senhor, não vai acontecer nada comigo. A gente não compreende os planos de Deus. E em vez de a gente reconhecer que não damos, não demos o valor necessário e devido para ele, a gente gosta de transferir essa culpa. Muitos teólogos eles apontam isso como um fenômeno chamado de alma órfã. E combina muito com o vídeo passado, né, sobre o dia que será para sempre. Quando a gente é um órfão, vamos pôr nesse sentido,
humano, né? Que é alguém que perdeu os pais. Só que não só isso. A pessoa perdeu da onde ela veio e ela não sabe pra onde vai. E quando a gente aplica isso no sentido religioso, a gente percebe que quando não estamos com Deus, a gente tem uma alma órfã. Por quê? A gente não está conectado de onde a gente veio e a gente não sabe pra onde vai. Só que quando a gente se reconecta com o Pai, tudo isso muda. A gente sabe de onde a gente veio. A gente veio dele. Somos criações dele. E a gente sabe pra onde a gente vai. Que é aquele destino, aquele dia que será para sempre que eu comentei no outro vídeo. Um exemplo mais próximo é que a gente pode virar órfão de novo. Quando a gente se desvia do pai, quando a gente não tem mais a presença dele de fato nas nossas vidas, a gente vira um órfão novamente. Claro, a tendência é a gente buscar novamente o pai e pedir perdão. Só que os teólogos, eles sempre deixam claro, e a Bíblia também ela deixa muito claro isso, que somos falhos, somos humanos, a gente vai errar. E não quer dizer que a gente tem que se contentar com o erro. A gente tem que buscar melhorar cada vez mais. E a gente não vai ser perfeito até o dia que a gente for de encontro com o Pai. Mas a gente tem sempre que tentar ser mais semelhante a Ele. E essa perfeição só vai acontecer no momento que Ele está em nossas vidas. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente é frágil, a gente é fraco, a gente não consegue. Então, a partir do momento que você, de fato, joga a sua vida novamente nas mãos de Deus, esse é o momento que você está conectado com Ele. E não vai ser um momento de fartura ou um momento de fraqueza que você vai esquecer dele. E Ele vai estar com você e você tem que lembrar sempre que Ele está no controle de sua vida. O problema não está apenas no momento que a gente esquece de Deus na fartura. O problema não é quando você tá com trabalho bom, você tá com carro, trocou de carro, né, no caso, um momento ali de muita felicidade, e você esquece, você coloca sobre o seu ego que você conseguiu aquilo. Não, eu conquistei porque eu lutei muito, né, eu trabalho todo dia. Não é só esse o problema. O problema é que Deus, ele só vai ser acionado quando você sofreu um acidente com esse carro, Deus me livre, mas você sofreu um acidente com esse carro, e você fala: "Deus, isso aconteceu comigo, logo eu, tão trabalhador, eu lutei tanto por esse carro, deu perda total, eu me machuquei." Esse é o problema. Às vezes, você esqueceu dele naquele momento, e essa foi só uma consequência dele te mostrando o poder dele e a sua ignorância. E bom, não me entenda mal. Deus, Jesus, ele não vai te dar algo ruim pra você lembrar da presença dele. Ele ama a gente, ele não quer te ver sofrer. Só que em certos momentos ele precisa ser rude. Ele precisa te mostrar e abrir os seus olhos. E foi isso que aconteceu com Maria. É o seguinte, a resposta de Jesus para ela foi o seguinte: "Por que me procuráveis? Não sabieis que me convinha estar nos negócios de meu pai?" Ele foi não grosseiro, mas ele foi direto. Então, a angústia que ela sentia foi surpreendida por algo tão óbvio. E é a resposta de que Jesus não estava perdido, ele estava no local que era para ele estar. Como que a gente vai aplicar isso no nosso cotidiano? A gente não vai ordenar que Jesus esteja longe da gente, como foi nesse caso, né, que Jesus foi ordenado a ficar lá por causa dos negócios do pai dele. Mas quando a gente esquece de Deus, é como se a gente estivesse fazendo um convite para ele sair de nossas vidas. É como se a gente olhasse para ele e indiretamente, inconscientemente, que foi aquilo que eu falei no início, como se a gente olhasse para ele e falasse: "Deus, eu sou suficiente, eu não preciso de você." Você entende o quão rude é isso? Sabe? É como se você estivesse olhando para quem te deu tudo e não desse nenhum crédito para ela. O que podemos fazer com isso tudo? A resposta que a Bíblia nos diz não é algo técnico, não é algo claro, e não é algo que a gente entende de primeira quando a gente lê. É mais uma vivência. Cada um vai ter uma experiência única com isso. A Bíblia, ela não é um simples livro que nos mostra que a vida é bela, que nos mostra que a vida é incrível. Na verdade, ela é um manual, igual normalmente aí na sua igreja você vai escutar. Então, a Bíblia, ela nos deixa claro que
A gente passa por dificuldades. A gente passa por mais dificuldade do que alegria. Mas ela principalmente quer mostrar que até nas dificuldades a gente vai aprender algo. E na verdade, quando a gente está fraco, a gente se torna forte. Só que isso só ocorre quando a gente está de encontro com Deus. Só que o problema de fato está quando a escassez vem e a gente julga Deus por algo que a gente não se cuidou. Então, qual que é o paliativo para isso, né? O que a gente pode fazer? É sempre voltar à fonte independente da situação que você esteja. É muito difícil a gente se lembrar realmente ali de ler a Bíblia quando está tudo bem, porque a gente tá tão feliz, tá tão animado com as coisas, que a gente nem se preocupa, sabe? A gente não tem o peso que o Espírito Santo coloca em nós. Só que na tristeza é muito fácil. É muito fácil você ali na tristeza, você precisa de um milagre na sua vida, e aí você põe um louvor, você põe uma palavra de Deus para ouvir, uma pregação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que procurar Deus em todos os momentos da nossa vida. Até que isso não vire só um cotidiano, né? Algo ali mecânico. Isso tem que virar um momento de lazer de fato. Na hora não me veio essa palavra específica, mas a melhor palavra para isso é uma necessidade. Uma necessidade da gente buscar Deus. Bom, para finalizar, Lucas, nesse mesmo capítulo, diz que a Maria guardou essas palavras no coração. Ela não entendeu imediatamente, mas ela guardou as palavras. Ela confiou que havia ali algo que ela ainda não tinha enxergado. Então, nós precisamos confiar no Pai. Nós precisamos depositar nossa confiança no Pai e entender que tudo vai cooperar para o nosso bem. Como diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E a gente não tem que se perguntar o porquê e como que ele vai se preocupar com nós, mesmo nos momentos difíceis. A gente tem que se preocupar, na verdade, com a presença dele. Deus, ele não quer que o adoremos pelo que ele faz. Ele quer que o adoremos pelo que ele é. Então, nos momentos alegres e nos difíceis, a nossa adoração tem que ser a mesma. Os nossos pedidos é muito particular, então vai ter momentos que a gente vai pedir por nosso pai, vai ter um momento que a gente vai pedir por um filho nosso, por um irmão, por um amigo, por um emprego, mas a adoração e a busca por Deus tem que ser a mesma nos momentos bons e difíceis. Como Maria, a gente tem que confiar nele. E a gente não vai entender tudo imediatamente. A gente não vai entender porque algo banal, algo fútil aconteceu, algo um pouquinho mais preocupante, que, por exemplo, o nosso carro, ou porque a gente perdeu um ente querido, ou porque a gente perdeu o nosso emprego, ou porque nosso emprego não foi correspondido. A gente não vai entender isso de cara. Mas às vezes Deus só está reservando algo muito maior para você, ou alguma outra mensagem. E com o tempo, você vai compreender. Então, a gente tem que se preocupar não o como e não o porquê, mas sim se vamos adorar a Deus verdadeiramente. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. Considere se inscrever no canal se ajudou. Deixar nos comentários algum feedback, alguma ideia de algum tema para eu falar ou de alguma sugestão de melhoria. E eu só agradeço pela vida de vocês. Com Deus, tchau, tchau.